Bem-vindo ao programa Está Escrito. Estimado telespectador, nós somos os 3 novas faces deste programa. Eu sou o pastor Edgar Nunes, da Igreja Portuguesa Adventista do Toronto. E tenho comigo 2 bons amigos. Primeiro, o pastor Steve. Bom dia, eu sou o pastor da Igreja Adventista de Heart Lake, em Brampton. Bem-vindo, pastor Steve. E tenho também comigo um outro grande amigo, o pastor Dário. Eu sou pastor das igrejas adventistas luso-brasileiras de Toronto e Cambridge. E eu estou muito feliz em estar aqui participando deste programa. Hoje o pastor Dário irá fazer a segunda apresentação de uma nova série baseada no patriarca Noé. Fique conosco. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Derek Redmond foi uma estrela do atletismo na Grã-Bretanha. Ele foi um corredor campeão e bateu vários recordes pela sua velocidade. Fez parte da equipe olímpica do verão de 1992. Tinha treinado arduamente para este grande momento na sua vida. Ele estava competindo na prova dos 400 metros. Era um recordista dessa competição. Tinha conseguido chegar até as semifinais. A arma disparou e ele começou sua corrida à volta da pista. A menos da metade da corrida, houve um estalo. Derek agarrou a parte de trás da sua perna direita, mancou e ajoelhou-se no chão. Tinha feito uma ruptura no tendão, uma lesão muito dolorosa. Tinha sonhado completar esta corrida olímpica, mas a dor era insuportável. Levantou-se e começou a saltar na direção do alvo. Mancava e tinha dores. Enquanto a multidão assistia, surgiu uma figura ao fundo que passou pelos seguranças. Jim, o pai de Derek, chegou mais perto do filho e apoiou-o até o fim da corrida. O pai veio para ajudar o seu filho a terminar a corrida. Amigos, nós também somos pessoas feridas e aleijadas. O pai juntou-se a nós e enviou-nos o seu filho Jesus para nos levar até ao alvo. Estamos na segunda parte de nossa série sobre Noé, a história verdadeira. Ao olharmos para a passagem de Gênesis no capítulo 6, vemos que a terra tinha se tornado num lugar terrível. Em Gênesis capítulo 5, versos 6 a 8, a Bíblia nos diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E também, no versículo 11, nós lemos: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A terra estava cheia de impiedade, maldade, corrupção e violência. Era um lugar triste, mas no meio de tudo isto, esta é uma história sobre a graça de Deus, o seu favor imerecido para com a humanidade. Como estudamos na primeira parte da nossa série, precisamos compreender um pouco sobre a história antes de podermos entender a história de Noé. Na primeira parte de nossa série, vimos que o autor de todos os males é o diabo. Ele é a verdadeira razão para a dor e o sofrimento neste planeta doente com o pecado. Estudamos a história sobre a origem do diabo, mas como é que o mal entrou na história deste planeta? É uma história bastante triste. É a história de um grande engano e da falta de confiança. Depois de Satanás ter sido expulso do céu e algum tempo depois da criação da humanidade, há uma história registrada sobre como o mal entrou ao planeta Terra. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 4, registra a história. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E ele disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando Deus criou o homem, colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Lá nesse jardim, Deus deu a Adão e Eva toda a vegetação para comer. Em Gênesis capítulo 1, verso 29, a Bíblia descreve a dieta original. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus deu a Adão e Eva uma dieta vegetariana baseada totalmente em plantas. No entanto, havia algo que eles não podiam comer. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 descreve essa exceção. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva tinham todas as plantas do jardim para comer, mas desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não se podia comer. Não temos nenhuma evidência de que tipo de fruta era, e evidentemente não deveria ser um fruto mau. A única indicação que tinham era a clara mensagem de Deus de que não deveriam comê-lo. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um sinal de lealdade. Ao obedecerem, Adão e Eva mostravam claramente sua fidelidade a Deus. Satanás, que tinha sido expulso do céu, estava aqui na terra. Lá no jardim do Éden, ele fez uma visita ao primeiro casal. Ele encontrou Eva lá no jardim e começou a conversar com ela. Durante esta interação, vemos que há uma série de escolhas feitas por Adão e Eva que levaram a resultados desastrosos. A primeira escolha que Eva fez foi estar na presença da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse-lhes para não comerem de seu fruto. O mais óbvio seria estar perto da árvore para não comer dela, mas ao decidir ir para perto da árvore, Eva expôs-se à tentação que poderia levar à desobediência direta da ordem explícita de Deus. Antes de sermos demasiado duros com Eva, será que todos nós também não fazemos a mesma coisa? Não estamos satisfeitos em estarmos apenas no precipício ou perto do precipício? Nós queremos estar mesmo lá à beira do precipício? Amigos, se desejamos ter uma vida de vitória sobre o pecado, temos de ficar longe do pecado, nem sequer chegar perto dele. Aqui, o diabo envolveu Eva numa conversa e mentiu sobre o caráter de Deus. Deus tinha lhes dado todas as árvores, exceto uma. E enquanto Eva defende a sua posição, ela comete dois erros fatais. Primeiro, enfrenta o diabo sozinha. Amigos, nunca devemos enfrentar o diabo com o nosso próprio poder, pois seremos derrotados. Mas no Espírito de Deus e pela sua força podemos sempre vencê-lo. O segundo erro de Eva foi exagerar nos fatos. Deus tinha dito ao casal para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva afirma que Deus disse para não tocar nele. Nós não temos nenhum registro de que Deus tenha dito isto. Depois de Eva ter feito a escolha de exagerar o seu caso e essencialmente mentir, ela ficou presa no laço do diabo. Então o diabo prometeu-lhe um estado mais elevado se ela comesse do fruto. Foi-lhe prometido que ela se tornaria como Deus. O diabo tentava Eva com os mesmos pensamentos que ele próprio tinha tido de ser igual a Deus. Os versículos seguintes são provavelmente os versículos mais tristes de toda a Escritura. Porque como as peças de um dominó, ao caírem, as escolhas de Adão e Eva desencadearam eventos e consequências que afetam a todos nós ainda hoje. Gênesis capítulo 3, versos 6 a 7, nos diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento.
Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eva sabia que o fruto da árvore era proibido à humanidade, mas depois acredita que o seu fruto era bom para se comer. Eva fez uma escolha, a escolha de confiar no diabo mais do que em Deus. E amigos, essa é a escolha que cada um de nós faz quando escolhemos pecar. Optamos por não confiar em Deus, mas confiar em nós mesmos e, consequentemente, no diabo. Eva desobedeceu a ordem de Deus e comeu do fruto. Mas não fica por aí. Eva também dá o fruto ao seu marido para ele comer. Ela não estava satisfeita com a sua própria desobediência e escolhe envolver outra pessoa. O velho ditado que diz que uma desgraça nunca vem sozinha parece ser verdade há muito tempo. Enquanto o registro da falha de Adão não é tão fácil de entender, podemos ver as escolhas que ele fez que também o levaram a cair. O que podemos dizer em relação a Adão? Adão também fez uma escolha. Junto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não ouvimos a voz de Adão, portanto deduzimos que em uma das duas opções, ou estava em silêncio ou não estava lá. Como ele não diz nada, parece que o mais provável é que não estava ao lado de Eva. No entanto, de qualquer forma, o que podemos dizer é que Adão não estava levando a sério seu papel como líder espiritual. Adão, como marido, foi chamado para ser o líder espiritual, protetor e provedor de sua família. Ele estava ausente. Quando Eva lhe traz o fruto, Adão é confrontado com uma crise. Ele sabe o resultado de comer do fruto. Ele sabe que Eva vai morrer, mas ela ainda não tinha morrido. Talvez, pensou ele, Deus não estava certo. Ele foi confrontado com uma escolha de obedecer aos seus próprios sentimentos ou à palavra de Deus. Adão foi confrontado com uma crise de fé. Por fim, acabou conscientemente por escolher desobedecer e também comeu do fruto. O casal notou imediatamente uma mudança. O manto de justiça de Cristo já não os cobria e eles estavam nus. Vendo a sua vergonha, coseram aventais para eles com folhas de figueira. Amigos, Adão e Eva fizeram o que todos nós fazemos. Tentaram cobrir o seu pecado e, com as escolhas que fizeram, criaram uma separação entre eles e Deus. Deus foi ao jardim, como tinha feito várias vezes, para passar tempo com o casal que criou. Mas ele deparou-se com a ausência deles. Os versículos 8 a 13 de Gênesis capítulo 3 contam o resto da história. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A Bíblia agora define claramente as origens dos problemas dos dias de Noé. Como o pecado entrou neste mundo através das escolhas de Adão e Eva. Oh, que triste realidade! Esta história repete-se ao longo do tempo até hoje. A história de um Deus à procura de seus filhos que se afastaram dele. Amigos, a reação de Adão e Eva é tão perturbadora. Quando Deus estende sua mão de misericórdia, Adão culpa a sua esposa e, por fim, Deus e depois Eva culpa a serpente. O jogo da culpa. Isto leva a diversas consequências. A serpente é amaldiçoada, ao diabo é prometido um golpe mortal, à raça humana é prometido um salvador, mas as consequências deixam de ficar restritas ao jardim. E a promessa da morte não viria imediatamente, mas o casal iria envelhecer lentamente. No entanto, o casal iria experimentar a morte muito mais cedo do que o esperado. Adão e Eva tiveram filhos. Caim e Abel foram seus filhos.
Caim era agricultor, ele cultivava a terra, mas o seu irmão era um pastor que cuidava de ovelhas. A Bíblia registra sua história em Gênesis capítulo 4. Nesta altura, Deus exigia sacrifícios que simbolizariam e prenunciariam a morte de Cristo. Este sacrifício deveria